Olá, meus prezados alunos, estamos de volta. Vamos começar a gravação hoje de um novo módulo. O nosso módulo vai falar sobre o período composto. Joia? Mas antes disso, queria deixar aqui na tela para vocês um canal de contato que a gente pode ter, tá? facebook.com/rafaelamota.professora. Não esqueçam-se dos 2 T's, não esqueçam-se do ponto. Mas é facinho me achar. Lá nessa fanpage você pode acompanhar as dicas que eu dou da língua portuguesa, dicas para concurso. Você pode também deixar sua mensagem, deixar sua dúvida, eu vou responder. Lógico que eu não vou responder na mesma hora, viu, gente? Porque professor trabalha pra caramba, mas eu respondo. Uma hora sua resposta chega, tá? Então fica em aberto esse canal para que a gente possa se comunicar em caso de dúvidas, sugestões, críticas. Estou à disposição de vocês. Muito bem, galerinha, sem mais delongas, vamos então dar início ao nosso módulo 5. Como eu falei, nós vamos falar agora do período composto. Ô, gente, o período composto é, na verdade, uma complementação do período simples, né? O módulo 4, que a gente acabou de ver, então, ele é extremamente importante para você compreender o módulo 5. Por que razão? Porque no módulo 4 nós vimos o período simples. E o que a gente estudou lá no período simples? Todas as funções sintáticas, correto? Vimos cada uma das funções sintáticas. O que vai acontecer agora no módulo 5? Agora eu vou falar, então, de um período, só que ele vai ser composto. Né? Se no 4 o período era simples, agora ele é composto. E só para a gente relembrar, o que é mesmo um período simples? É aquele período composto por somente uma oração. Ou seja, ele vai ser estruturado em torno de apenas um verbo. No período composto, composto em língua portuguesa significa mais de um. Então, o período composto, ele vai ser formado por mais de uma oração. Aqui nós já vamos combinar o seguinte. Não quero que vocês digam que o período composto é formado por 2 orações. Por que razão, gente? Por uma razão muito simples. Eu não sou da área de matemática, mas a gente consegue entender. Se o período composto é formado por mais de uma, ora, mais de uma, então pode ser 2 orações, podem ser 3, 4, 5, entendeu? Então, composto mais de um. Nesse caso, o período composto formado por mais de uma oração. Em verdade, a gente vai trabalhar na maioria dos exemplos com 2 orações. Lógico, né? A gente trabalha com estruturas mais simples. Mas não crie esse vício. Tem muito aluno que acha que o período composto é formado por 2 orações, quando na verdade não é esse o raciocínio correto. Beleza? Então, galerinha, para a gente começar, vamos relembrar aqui o que a gente vai ver nesse módulo, tá? Primeiro a gente vai estudar o que é coordenação e subordinação. Por quê? Porque estas 2 aqui são as possíveis relações presentes em um período composto. Se o meu período ele é formado por mais de uma oração, de que maneira estas orações vão se relacionar? Ora, elas podem se relacionar de maneira coordenada, e aí eu estarei diante de um período composto por coordenação, ou ainda elas podem se relacionar de maneira subordinada, e aí eu estarei diante de um período composto por subordinação. Então, primeiro tópico, nós vamos estabelecer a diferença entre coordenação e subordinação. Vamos ver também o que vem a ser um período misto, né? Já que eu tenho período composto só por coordenação, bem como o período composto apenas por subordinação, então o que vem a ser o tal do período misto? Lógico, né, gente? O período que mistura as 2 relações. Então, eu vou ter relações de coordenação e relações de subordinação ao mesmo tempo, em um mesmo período. Em seguida, nós vamos relembrar alguns aspectos das conjunções. Vamos lembrar, conjunções, matéria que já foi vista no nosso módulo de classes gramaticais, só que agora eu vou acrescentar alguns pontos importantes em relação às conjunções que, obviamente, vão influenciar sobremaneira no estudo do nosso período composto, beleza? E aí, em seguida, nós vamos passar para o estudo detalhado das orações coordenadas. Cada um dos tipos de orações coordenadas será visto aqui por nós. Joia? Depois, vamos passar por todas as orações subordinadas e, por fim, vamos entender, então, compreender, aprender o que são as orações reduzidas. Tudo bem, galerinha? Então, são estes os 6 pontos que nós vamos ver ao longo do nosso módulo de período composto. Vamos lá. Para a gente relembrar, é importante o seguinte. É importante revermos alguns conceitos. Então, olha só. Análise do período composto. Galera, primeiro, o que é período? Tá aqui a definição de período. É um enunciado de sentido completo. É a primeira coisa que o período tem que ter. Joia, primeira característica, tem que ter sentido completo. Isso é obrigatório.
A segunda característica, ele tem que ser formado por uma oração, no mínimo, ou por mais de uma oração, então por orações. E aí, no caso, período composto. Se o período for formado por apenas uma oração, período simples, como nós vimos no módulo anterior. Nesse caso, nós vamos trabalhar apenas com períodos formados por orações, no mínimo 2, tá? Então, essa é a segunda característica do período. Ele tem que ser formado por oração. Vamos relembrar? Para que eu tenha uma oração, o que é que eu tenho que ter? O tal do verbo. Então, vamos lembrar. Sempre um verbo vai caracterizar, um verbo vai sempre configurar uma oração. Joia, galera? Um verbo vai sempre configurar uma oração. Portanto, senhores, essa é a segunda característica do período. Então, a primeira característica, ele tem enunciado de sentido completo. A segunda característica, ele tem que ter pelo menos um verbo, porque é o verbo que configura, é o verbo que caracteriza uma oração. E agora, galera, vem a terceira característica do período, simples ou composto. O período, ele vai terminar com uma destas 4 marcas aqui de pontuação, quais sejam ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Portanto, senhores, estas 3 características são características cumulativas. Para que eu esteja diante de um período, ele tem que ter as 3 características ao mesmo tempo. A primeira, sentido completo, pode pegar aquela sua canetinha Lumicolor da Barbie e grifar. Sentido completo, é a primeira característica. A segunda característica, oração. Puxa uma setosa aí no seu material e escreva verbo. Por quê? Porque é sempre um verbo que configura uma oração. E a terceira característica, terminar com uma dessas 4 marcas de pontuação, canetinha Lumicolor aqui, ó. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Joia? Qual seria a diferença, então, de uma sentença com enunciado completo? Observe o meu raciocínio. Uma sentença com enunciado completo, sentido completo, que termina com uma dessas 4 marcas de pontuação, porém não possui verbo. Aí nós estaremos diante de uma frase nominal, que é aquele enunciado de sentido completo que não possui verbo. Vamos lembrar que o conceito de frase foi dado a vocês no início do módulo 4, o módulo de período simples. Beleza? Então, vamos lá. Essas são as 3 características de um período. E para que ele seja composto, já sabemos, ele tem que ter mais de uma oração no mínimo. Tá aqui, ó. O que é que significa composto? Formado por mais de uma oração. E o que é que significa oração, Rafaela? Oração é uma estrutura, pode grifar essa palavra, estrutura formada por um verbo. Então, para ser oração, eu tenho que ter um verbo. O que eu fiz aqui? Eu dissequei, né? O que significa cada uma dessas palavras? O que significa período, o que significa composto. E como no meio da jogada apareceu a tal da oração, definimos também o que vem a ser uma oração. Vamos lembrar, galera, oração, eu quero que você grife a palavra estrutura. Por que estrutura? Porque a estrutura, senhores, prescinde do sentido completo. Ou seja, a estrutura, ela abre mão de ter um sentido completo. Eu posso ter uma estrutura que, coincidentemente, tenha um sentido completo, também não há impedimento quanto a isso, mas para ser uma estrutura, ela não precisa ter sentido completo. Estrutura é apenas uma organização das palavras. Então, oração é uma organização de palavras que se dá em torno do centro desta oração, que é o verbo, exatamente porque eu já falei N fatorial vezes, que é o verbo que forma uma oração. Sem verbo, eu não tenho oração. Esse primeiro slide aqui, ele pode parecer bobeira, né? Vai ficar definindo o que é cada uma dessas palavras. Mas, gente, sem essa definição, tá bastante clara aí na sua mente, não tem como você prosseguir. Você tem que saber, quando eu estou falando de um período, automaticamente você vai estar trabalhando com orações. E é por isso que o módulo 4 é extremamente importante. Porque no módulo 4 nós vimos o quê? A análise sintática das orações. Passando, então, por todas as funções sintáticas existentes. Beleza, gente? Vamos prosseguir, então. Olha lá.
análise do período composto, como eu falei para vocês, né? Ele pode ser composto apenas por coordenação, pode ser composto apenas por subordinação, ou ainda ele pode ser um período misto. Se precisar, o Matheus sobe aí esse slide para vocês, para ficar bem pertinho. Vou sair daqui da frente e vou falando para vocês anotarem, tá, gente? Vamos lá. No primeiro caso, período composto por coordenação. Senhores, período vocês já sabem o que é. Enunciado de sentido completo, que tem que ter pelo menos uma oração e que vai terminar com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Composto, galera, formado por mais de uma oração. Aí agora vem a novidade, composto por coordenação. Eu vou explicar em slides futuros e muito próximos o que vem a ser com detalhes a coordenação e o que vem a ser a subordinação. Por enquanto, eu quero que nós apenas completemos esse slide da seguinte maneira. O período composto por coordenação, ele é formado por orações, e aí você vai escrever no seu material, coordenadas, com 2 Os, formado por orações coordenadas. Joia? Isso na primeira linha, galera. Formado por orações coordenadas. E aí, logo abaixo, tem as conjunções. Então, volta aqui para mim. As conjunções, vamos lembrar? As conjunções são as palavrinhas responsáveis pelo quê, gente? Pela ligação das orações. Volta lá no nosso módulo de classes gramaticais se você está com dúvida nisso. O que eu falei para você que a conjunção faz essencialmente? Ela liga. Ela liga termos de mesma função sintática ou ela liga orações. É sobre esse aspecto que vai nos interessar as conjunções, a partir de agora. As conjunções são palavras que ligam orações. E como o nosso estudo agora vai se basear nas orações, vamos então pegar as conjunções sobre esse aspecto, sobre esse recorte. A ligação que elas fazem com as orações. Beleza. Só que aí essas conjunções, elas vão receber um nome. E esse nome cai em prova. Então, você tem que saber, candidato. Olha só, comigo aqui na tela, hein? Formado por orações coordenadas. As conjunções que ligam períodos formados por orações coordenadas recebem um nome específico e este nome é conjunção coordenativa. Escreva aqui no seu material, só que escreva no plural, por favor, para a gente respeitar a concordância nominal. Joia? Então, olha, o período composto por coordenação. Ele é formado por orações coordenadas e as conjunções são conjunções coordenativas. Lógico que você deve ter percebido já a essa altura do campeonato que o nome é diferente. E é essa diferença que o examinador, às vezes, na maldade, vai tentar derrubar você. Então, lembre-se, o nome da oração é coordenada. São orações coordenadas. Já o nome da conjunção é coordenativa ou conjunções coordenativas. Beleza, galera? Então, perceba. Para você classificar a conjunção, obviamente que você tem que classificar o tipo de relação existente entre as orações do seu período. Se as orações forem coordenadas, e quando é que elas serão coordenadas? Obviamente, quando elas estabelecerem entre si uma relação de coordenação. Sendo assim, aquela palavrinha que vai ligar estas duas orações é a chamada conjunção coordenativa. Então, perceba, a conjunção coordenativa, bem como a subordinativa, não é algo que você vai decorar. Ah, estas aqui são as conjunções coordenativas, estas aqui são as subordinativas. Por que você não vai poder fazer isso? Porque em várias situações, uma mesma conjunção pode ser uma conjunção coordenativa, bem como uma conjunção subordinativa, a depender do tipo de relação existente entre as orações que esta conjunção está ligando. Então, vamos voltar a completar o nosso slide. Agora, o período composto por subordinação. Ficou fácil, né, gente? Ele é formado por orações, você vai escrever aqui, subordinadas. Então, as orações que têm essa relação de subordinação são chamadas de orações subordinadas. As conjunções destas orações, por sua vez, são chamadas de conjunções subordinativas. É o que você vai escrever aí no seu material. Por enquanto é só a introdução, gente. Vocês podem ficar tranquilos, porque nós vamos ver cada um desses casos. E agora, para a gente fechar esse slide, vem o tal do período misto. Gente,
O próprio período misto, ele já sugere, né? É uma mistura de coordenação e de subordinação. Portanto, meus queridos, por favor, escrevam período misto. Ele é formado por orações dos dois tipos, né? Então, vocês vão escrever orações coordenadas e subordinadas. Eu disse orações coordenadas e subordinadas, ou seja, eu tenho que ter os dois tipos de orações no período para que ele seja um período misto. Voltando aqui comigo, então, senhores, prestem atenção. Nesse primeiro slide, nós vimos aspectos introdutórios, já apresentei para você o nome, pelo menos, das relações possíveis entre as orações. Quais sejam a coordenação, a relação de coordenação e a relação de subordinação. Sabendo agora que se houver uma mistura entre estas relações, ou seja, estruturas, orações que sejam coordenadas e estruturas que sejam também subordinadas, estaremos diante de um período misto, que também cai bastante em provas. Aliás, é o que mais cai, né? Se você for pensar. É o que mais cai. Joia? Então, ele vai ser formado por orações coordenadas e orações subordinadas. Gravem bem esse nome aqui das conjunções, porque ele é sobremaneira importante. Os examinadores pegam mesmo nesse detalhe. Joia? Prosseguindo, então, senhores, olha só. Vamos agora, então, começar a entender o que vem a ser essa relação de coordenação e o que vem a ser essa relação de subordinação. Senhores, por coordenação, vocês vão entender a partir de agora, para o resto das suas existências, que coordenação significa independência ou equivalência sintática. Joia? Independência ou equivalência sintática. Dê valor, por favor, a cada uma dessas palavras. Não vai achar que isso aqui é uma definição boba, não. Dê valor a cada uma delas. Nós vamos começar com a última, sintática. Gente, existem 4 grandes áreas na gramática, isso já foi dito a vocês. Quais são elas? A área da fonética, ou fonologia, que vai fazer o estudo dos sons, o estudo da representação desses sons, o estudo da acentuação gráfica, porque a acentuação gráfica está diretamente relacionada à pronúncia, portanto, aos sons, entre outros assuntos. Além da fonologia, eu tenho a morfologia, que é o estudo da gramática, que se preocupa, que se dedica às classes gramaticais, ou seja, à classificação de cada uma das palavras da língua portuguesa, de acordo com critérios pré-estabelecidos pela nossa língua. Dessa maneira, nós estudamos, então, as 10 classes gramaticais que aparecem em concurso. Isso é morfologia. Além da morfologia, eu tenho a semântica, que é exatamente a área da gramática que estuda o significado das palavras, que estuda o sentido das palavras, e esse sentido nos seus aspectos históricos, geográficos e culturais. Então, aqui no Brasil, rapariga significa uma moça de pouca idade. Se você for a Portugal, rapariga significa uma moça de vida fácil. Beleza, galera? Então, tem que ter cuidado aí com isso, tá? Essas diferenças semânticas, então, essas diferenças de significado são estudadas pela semântica. E a 4ª área da gramática é exatamente a sintaxe. O que a sintaxe faz? Olha, ela estuda as relações sintáticas. E o que é sintaxe, Rafaela? Sintaxe, galera, não se preocupa com o significado e não se preocupa com a classificação de cada uma das palavras. A sintaxe se preocupa com as relações que as palavras estabelecem dentro de uma estrutura. Então, quando eu falo em sintaxe, eu estou estudando a estruturação das minhas frases, das minhas orações e dos meus períodos. O que vale dizer o seguinte: se eu quero fazer uma oração, como é que eu começo a fazer essa oração? Quais são as partes que devem compor a estrutura desta oração? Nós vimos no módulo 4. Sujeito e predicado são os 2 termos essenciais, aqueles que não podem faltar em hipótese alguma em todo o cosmos, em uma oração. Toda oração tem o quê, gente? Tem um sujeito e tem um predicado. Então, percebam, sujeito e predicado são as estruturas. São as estruturas que formam uma oração.
E aí, dentro do sujeito e dentro do predicado, nós também teremos microestruturas. As palavras se relacionando de maneira específica, obedecendo a regrinhas, obedecendo a critérios e formando, então, os nossos períodos, as nossas frases, as nossas orações. Então, é a concordância verbal e a concordância nominal. Todas essas relações devem, sim, estar presentes. Então, quando eu falo em sintaxe, eu estou falando em estrutura. Não estou falando em sentido, porque quem estuda o sentido é a semântica. Não estou falando na palavra isolada, porque quem estuda a palavra isolada é a morfologia. Estou falando aqui nas relações das palavras quando elas se combinam. Por exemplo, passei na prova. Aqui eu tenho uma série de palavras que se combinam. Joia? Que se estruturaram, né? Que se aproximaram para formarem a estrutura dessa oração. Então, quem estuda as relações entre essas palavras, quem estuda as regras dessas orações entre as palavras, é exatamente a parte da sintaxe. Então, perceba, galera, quando eu falo em sintaxe, eu estou falando em estrutura, e aí deve-se abrir na sua mente o leque das 11 possíveis funções sintáticas estudadas no módulo anterior. Então, quando eu estou falando em coordenação, eu estou falando em independência. Vamos primeiro na independência. O que é ser independente? É não ser vinculado. Ser independente é isso, é não estabelecer vínculo que te prenda. Joia? Não existe esse vínculo obrigatório. Isso é ser independente. Não existe um vínculo obrigatório. Então, se eu tenho uma independência sintática, é porque eu não tenho vínculo sintático obrigatório. Eu até tenho estruturas que se relacionam, que se colocam lado a lado. Mas essas estruturas não se vinculam de maneira dependente, e sim independente. O que vale dizer, o vínculo delas é um vínculo opcional. É como se elas, obviamente, se tivessem vida, se tivessem poder de escolha, é como se essas estruturas, se essas orações, se esses termos escolhessem ficar um ao lado do outro, escolhessem se relacionar para formar essa estrutura, mas escolhessem sem nenhuma regra obrigatória. É isso que eu quero que entre na sua cabeça. Não existe uma regra de dependência. Vamos entender dependência como vínculo. Portanto, eles não se vinculam de maneira obrigatória. Olhem para o exemplo para ver se isso fica mais claro. Eu tenho aqui, ó, estudei e passei na prova. Gente, perguntas. Isso é um período? Bom, para ser período, tem que ter 3 características. Vamos a cada uma delas. A primeira, sentido completo. Tem sentido completo isso aqui? Estudei e passei na prova? Tem, né, gente? Uai, entendi completamente a sentença. Joia? Segunda característica, ele tem que terminar com uma das 4 marcas de pontuação, quais sejam ponto final, aqui, ponto final. Ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, ou reticência. Terceira característica, o período ele tem que possuir pelo menos uma oração. Por oração, leia-se verbo. E aqui eu tenho 2 verbos. Está aqui o primeiro, estudei, e está aqui o segundo, passei. Então percebam, galera, 2 verbos, 2 orações. É um período, enunciado de sentido completo, tem uma oração, terminou com ponto final. É composto, porque eu tenho mais de uma oração. E agora, se ele é composto, Rafaela, ele é composto por coordenação, por subordinação ou é um período misto? Então, agora a gente vai começar a estudar a análise das orações. Vamos lá. A primeira oração, veja bem, a primeira oração é essa aqui, estudei. Rafaela, como é que você sabe? Uai, gente, isso aqui não é uma conjunção? E a conjunção a gente já não disse que é uma palavra que liga 2 orações? Então, obviamente, se é esta palavra que está ligando as orações, a minha primeira oração vem até aqui, né? Até antes da conjunção. E nessa primeira oração, eu tenho o verbo estudei. E aí eu pergunto a vocês, qual é a transitividade do verbo estudei? Neste contexto aqui, porque foi outra coisa que nós já vimos, que a transitividade de um verbo não é fixa. Ela depende de um contexto. Beleza? Então, estudei neste contexto aqui. Tem algum complemento, galera? Nenhum complemento. Então, estudei é um verbo intransitivo. Portanto, a primeira oração, sintaticamente, está completa.
estruturalmente. Quando a gente falar em sintática, você vai pensar estrutural. Joia? Então pode abrir aqui, parênteses, e escrever estrutural. Fecha parênteses, tá? Estudei, então, é uma estrutura completa, verbo intransitivo. Agora, senhores, vamos analisar a segunda oração. Passei na prova. Olha só, galera. O que eu tenho que ter em cada oração? Sujeito e predicado. E eu tenho, né? Aqui, ó. Na primeira, estudei, eu tenho um sujeito simples aqui, oculto, que é o eu. E na segunda também, eu tenho meu sujeito simples e oculto. Eu passei na prova. Então, o sujeito está aqui e aqui é o meu predicado. Nós já vimos que tudo aquilo que não é sujeito é sempre predicado. E dentro do predicado, olha como é que as palavras, as expressões se relacionam. Eu tenho um verbo e a pergunta que eu faço é, eu tenho complemento para esse verbo? Tenho. Está aqui o meu complemento. Na prova. Como é que eu sei que isso aqui é complemento do verbo? Porque ele se refere a esse verbo. Ele se relaciona com esse verbo aqui. Ele, semanticamente, sintaticamente, ele se vincula a este verbo aqui. Então, vejam bem. Eu tenho um complemento e que tipo de complemento é esse? Aí você tem que puxar aí lá do módulo 4. Lembra que a gente já viu? Quando um complemento verbal indica circunstância, este complemento verbal exerce a função sintática de adjunto adverbial. Portanto, senhores, eu tenho um verbo e quando esse verbo tem como único complemento um adjunto adverbial, este verbo é intransitivo. E aí, na minha segunda oração, eu tenho o sujeito oculto, eu tenho o verbo intransitivo e tenho um adjunto adverbial. A pergunta que eu faço é, esta segunda oração aqui, ó, passei na prova, ela está com a estrutura completa? Resposta, sim. Ou seja, não está faltando nada nesta oração. Então, percebam, galera, eu tenho um período composto por mais de uma oração. E as duas orações são orações completas, estruturalmente falando. O que significa dizer, são orações completas sob o ponto de vista sintático. Logo, estas orações são orações independentes. Perceba, não existe vínculo obrigatório em suas estruturas, entre a estrutura de uma e entre a estrutura de outra, tá? Você tem uma primeira oração completa estruturalmente, portanto, sintaticamente falando, e uma segunda oração que também está completa na sua sintaxe. Logo, estas duas orações aqui, ó, elas não se vinculam estruturalmente. A estrutura de uma não faz parte da estrutura da outra. Dessa forma, elas são independentes. E quando eu tenho independência estrutural, eu tenho independência sintática. Quando eu tenho independência sintática, eu tenho coordenação. Então, este é um período composto, porque eu tenho mais de uma oração, orações independentes, orações coordenadas. Então, período composto por coordenação. Pode escrever aqui. PCC. Período composto por coordenação. Qualquer semelhança é mera coincidência. Com algo menos digno, com algo meio que gosta de vez em quando fazer uma graça aí, né? Tá? PCC, período composto por coordenação. Agora vamos analisar o segundo exemplo aqui para a gente fechar nosso bloquinho. Gosto de bananas e de maçãs. A pergunta que eu faço é, isso é um período? Bom, para ser período, 3 características. Bora lá. Sentido completo? Tem. Terminou com ponto final? Sim. Tem pelo menos uma oração? Sim. Aqui o verbo. Então, isso aqui é um período. A segunda pergunta, simples ou composto? Agora é só contar o número de orações. Quantos verbos eu tenho aqui? Somente um verbo, o verbo gostar. Então, este é um período simples. Eu espero que agora você diga tão alto aí na sua humilde residência que eu possa ouvir daqui. Qual é o nome da oração que forma um período simples? E aí você respondeu, oração absoluta, professora. Nós vimos isso no módulo 4. Toda oração que forma um período simples é chamada de oração absoluta. Então aqui, galera, eu não vou analisar se a oração é coordenada ou subordinada. Não tem como. Veja bem, meu período é simples, não viaja. Meu período é simples, não tem como analisar se esse período é composto por coordenação ou subordinação. Mas o que me interessa aqui é
a relação entre termos desse período. Vamos lá. Eu tenho o meu sujeito oculto aqui, simples, eu. Aí eu vou analisar o verbo. Ó, verbo gostar é um verbo que indica ação e que tem dois complementos, bananas e maçãs. Bananas e maçãs, por representarem coisas, são sintaticamente chamados de objetos. O verbo gostar pede uma preposição obrigatória, portanto, ele é um verbo transitivo indireto. E aí, perceba, eu tenho dois objetos indiretos, de bananas e de maçãs. Ó, dois objetos indiretos. Aí a pergunta que eu faço é, estes objetos indiretos aqui, ó, eles não são equivalentes? Equivalente é que se equivale, né? São equivalentes sintaticamente, esses termos de bananas e de maçãs são termos equivalentes sintaticamente? Bom, a sintaxe cuida da estrutura. Aqui, ó, objeto indireto, estrutura. Então, na estrutura, são equivalentes. Aqui, ó, um é objeto indireto e o outro também é objeto indireto. Portanto, eles são termos equivalentes sob qual ponto de vista? Sintático. Se eu quiser colocar um sinalzinho aqui de igual, eu posso, porque objeto indireto é igual a objeto indireto. É lógico, né, gente? Não viaja na maionese, não vai tomar alguma coisa que te dê alucinações. Ai, a professora do atual concursos falou que bananas é igual a maçãs. Pelo amor do que você acredita. Lógico que eu não falei isso, meu filho. Porque se eu tivesse falado isso, eu estaria falando de equivalência semântica. Porque semântica é significado. Óbvio que banana significa uma coisa, maçã significa outra. Isso é óbvio. Mas sintaticamente são iguaizinhas aqui, ó. Objeto direto igualzinho a um objeto indireto. Então aqui eu tenho um outro exemplo de coordenação. Aí vocês devem estar pensando, mas professora, aqui não é oração, não tem problema. Isso aqui serve para tirar a seguinte conclusão. As relações, tanto de coordenação quanto de subordinação, não são relações exclusivas de orações. Anote isso, por favor, no seu caderninho. Por gentileza, anote aí. As relações de coordenação e de subordinação não são exclusivas de orações. Ponto. O que vale dizer é o seguinte, galera, que essas relações, elas podem estar presentes entre termos de uma oração. Veja bem, nós temos em um período simples, uma relação de coordenação entre termos deste período. Tem problema algum. Isso é perfeitamente possível. Tudo bem, senhores? Meninos e meninas, em razão do nosso tempo, no próximo bloco eu vou começar explicando para vocês o que vem a ser a relação de subordinação. Só para a gente não se estender muito nesse nosso primeiro bloquinho. Joia? Vamos lá, firmes e fortes, eu espero vocês e até daqui a pouquinho.